Olá, você, profissional da estética. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu quero saber de você, se você tem dúvidas na hora de fazer o seu preenchimento labial. E o que, por definição, é harmônico para você? Você entende todos os parâmetros de um lábio harmônico? Como fazer qualquer tipo de lábio? Entender as características individuais do seu paciente? Você tem dúvida quando você vai preencher o seu paciente e o lábio dele é assimétrico? Você fica sem saber se você deve usar um preenchedor mais reticulado ou menos reticulado. Você tem esse tipo de dúvida? Então fica aqui comigo que a gente vai sanar e vai fazer um planejamento labial muito bem feito para você entender as características do seu paciente de acordo com pontos específicos da face dele. Então você vai montar uma estratégia única para o seu paciente no planejamento labial para ficar harmônico, para ele olhar, independente da idade dele, independente da espessura, do modelo de lábio, e se encaixar com aquela face. O que eu observo muito são profissionais às vezes falando, mas meu lábio fica bom quando é uma paciente que tem um lábio jovem, um lábio já bonito, bem marcado. Só que quem não tem aquela anatomia favorável para deixar aquele lábio bonito, o que podemos fazer? Como trabalhamos nesses lábios com pontos específicos? Você vai olhar de forma individualizada, olhar o seu paciente ali com um lábio com a região perioral mais envelhecida, para trazer um rejuvenescimento para o seu paciente. Então, vamos comigo entender um pouquinho sobre planejamento labial individual para cada pessoa. Primeiro ponto, entender se esse lábio está precisando de volume, de contorno, qual de projeção, qual é o desejo do seu paciente. Observei se ele quer contorno, volume, ou ele quer projetar esse lábio, entendendo a dinâmica desse lábio, como ele quer. O paciente me relatou que quer um volume maior nesse lábio. Você, como profissional, vai observar os parâmetros de volume. O que você tem que observar? Você tem que observar se o mento dele está proporcional, se a maxila dele está bem alinhada. Não adianta, escuta o que eu vou te falar, não adianta você querer preencher um lábio, fazer um preenchimento labial muito avantajado, muito volumoso, que automaticamente vai levar a uma projeção desse lábio, se seu paciente é classe 2 esquelética, se ele não tem projeção de mento. Então você tem que observar o seu paciente de forma individual. Você vai olhar a anatomia da face dele de forma extraoral. Você tem que olhar como é que está por fora dessa anatomia, como é que está por fora desse lábio. Então, a partir dali, olhei, entendi a anatomia labial e a anatomia por fora. Como é que está essa face desse meu paciente? Eu posso projetar esse lábio sem tirar ele de um perfil harmônico? Não, eu não posso projetar, eu tenho que fazer um contorno. Então, observe isso no seu paciente. Não, eu vou ter que fazer também um preenchimento de mento ou de maxila. Maxila também é muito importante para o lábio estar alinhado, então um preenchimento de fossa canina. Isso se o paciente tiver uma perca estrutural. Então, um paciente jovem com perca estrutural, ou porque não teve desenvolvimento dessas estruturas ósseas, como é o paciente de classe 2 ou o paciente de classe 3. Então, eu já observo esse ponto, como está por fora do meu paciente. Se o meu paciente é um paciente idoso, como eu faço nesse caso? Você vai tratar, além da perca óssea que ele vai ter, mas vai ser bem mais leve do que um paciente que é caracterizado por perca estrutural. Você vai ter que melhorar toda aquela região. Então você vai observar como estão as rugas dele, perioral, como é que está a ruga da marionete, do sulco naso. Então você tem que observar isso. Então é muito além de fazer um preenchimento ali específico no lábio, pegar determinada técnica e desenvolver e fazer naquele lábio. A maioria dos insucessos de preenchimento labial estão na parte que o profissional não observa toda a dinâmica da face, se aquele lábio realmente encaixa naquela face. Então, se eu tenho um lábio envelhecido e eu quero trabalhar, o meu paciente quer contorno,
Eu tenho que observar se aqueles lábios têm código de barra. Eu tenho que observar se aquela região está bonita, está interessante. Se não, não vai resolver. Minha primeira ml vai ser para hidratar aquilo ali e falar, olha, daqui 1 mês, 2 meses você volta para a gente fazer outra ml. Então, outro ponto muito importante é isso, a quantidade de produto que você utiliza para dar um resultado legal no lábio do seu paciente. Pode parecer estranho, mas 1 ml de preenchimento labial não é absolutamente nada. Geralmente, seu paciente vai voltar e pedir outra ml. Só quando ele quer um lábio só hidratado que 1 ml vai resolver. Então, 1 ml você já trata ela dessa forma. Uma forma de que vai só hidratar aquele lábio, só vai abrir espaço para a gente trabalhar modelando esse lábio. Então, dessa forma, se eu identifico esses padrões, se eu identifico toda a parte extraoral do meu paciente, eu observo que está tudo bem alinhado, que ele pode fazer o lábio dele mais projetado, mais volumoso, com mais contorno, que não vai atrapalhar no perfil dele. Aí sim, ele é um paciente que eu posso falar, sim, o seu lábio vai ficar interessante, mas antes de olhar os pontos extraorais, você como profissional vai levar um susto quando perceber que se você projetar um lábio, se você fizer um lábio, que às vezes ali o lábio em si está bonito, mas quando o paciente vira de lado, ou de frente mesmo, percebe que não está legal. E essa é uma insatisfação de muitos pacientes. Pacientes que vão no profissional e o profissional só olha para o lábio dele, não entende a face como um todo. Então você, além do preenchimento labial, você precisa entender da face do seu paciente. Então eu sempre bato nessa tecla. Observe a parte extraoral do seu paciente. Observei a parte extraoral. Está alinhado ou tive que alinhar aumento, colocar um preenchedor, tive que levantar a pontinha do nariz para ficar mais angulado. Qual é o próximo passo para mim entregar um lábio bem feito? Entender o que o meu paciente quer. Se ele quer um lábio mais natural, se ele quer um lábio mais marcado, e dessa forma definir o produto. Qual preenchimento irei usar? Um preenchimento mais reticulado, menos reticulado? Qual preenchedor que a gente tem no mercado que pode ser específico para o lábio, que a gente tem no mercado? Temos o Restylane Kisses, temos o Lips da Renova, e eu posso observar isso e trazer esses específicos, ou a gente tem outros materiais mais densos que consegue dar um lábio mais projetado, mais volumoso. Mas isso você tem que entender o desejo do seu paciente para assim você determinar o produto. Muitas vezes o paciente quer um lábio muito projetado, só que não encaixa no rosto dele. E aí quando você traz o preenchedor talvez te alinhe naquele momento. Ele realmente, o paciente não precisa fazer um mento, tá legal a maxila, só que não cabe um lábio volumoso. E aí é você, como profissional, que tem que deixar claro para ele que se ele deixar esse lábio muito volumoso, vai chamar muita atenção, ou enfim, não vai ser interessante. O terceiro ponto que eu vou te falar agora, e para mim é o ponto de virada para todo profissional, é entender o desejo por trás de um preenchimento labial. Conversando com o seu paciente na ficha ali de avaliação, na hora de você fazer toda aquela parte técnica, eu costumo dizer que é ali que você conhece seu paciente, parece ser uma coisa, não, tem que fazer uma anamnese. Não, você tem que focar na anamnese, manter um foco realmente naquele momento, porque é ali que o seu paciente vai te falar. É ali, é aquele momento que ele vai falar para você o motivo de estar fazendo aquele preenchedor, qual o desejo dele. O preenchimento labial tem uma característica muito única de chamar atenção para a boca. Então, geralmente, esse paciente, ele quer o quê? Ser ouvido. Então, ele quer falar, ele quer que as pessoas notem a boca dele. A boca está muito envolvida com a sensualidade. As mulheres, principalmente, quando querem fazer um lábio, deixar esse lábio mais volumoso, ela está buscando algo mais sensual. E você, como profissional, quando percebe isso, seu paciente ele quer se sentir melhor, ele quer ser atraído, quer que observem a comunicação dele.
chamar atenção pelos lábios. Isso é uma virada que o profissional, isso aqui é master, que o profissional dá quando ele percebe isso, que ele consegue conduzir o seu paciente da forma correta. Entendendo esse desejo, é nesse ponto que o seu paciente vai ter toda a satisfação. Não é quando você mostrar o preenchimento labial, mas é quando você identifica o que ele quer a partir daquele preenchedor. E aí, você vai o quê? Alinhar as expectativas dele com a realidade. Aqui, nesse alinhamento de expectativa e realidade, se encaixa todo o resultado. Então, o resultado mora no alinhamento de expectativa. E esse terceiro ponto, você não pode falhar. Porque senão não vai resolver você entender o preenchedor, não vai resolver você entender toda a parte extraoral do seu paciente, se você não entende o desejo dele. Ficou claro para você aí? É isso. Por hoje é só. Um pouquinho de lábio, um pouquinho dessa região que eu, como profissional, amo preencher. Amo deixar minhas pacientes satisfeitas com lábios que realmente são únicos e específicos e traz cada vez mais parte delas com naturalidade. E é isso que eu quero que você aí leve para o seu paciente, essa satisfação e esse desejo de realização.